Oi, Nanuano, beleza? Tudo bem? Olha só, pessoal, hoje eu vou fazer um apanhado geral do capítulo 4, que fala sobre os contrastes republicanos. Nós vimos que com a implementação da República, nós tivemos grandes transformações no nosso país. O capítulo 4, ele vai mostrar o contraste, tá, do nosso país em um momento onde nós tínhamos regiões subdesenvolvidas, regiões em grandes desenvolvimentos e regiões nem tanto. Então, olha só, nós vamos ter, né, uma comparação do mesmo período em que a Belle Époque ou a Belle Époque, ela é caracterizada pela praticidade, pela modernidade, tá? Pela entrada do francês no Brasil, que vai tornar a sociedade culta, né? Magnífica, magnânima. Então, nós vamos ter o quê? Dois lados. Um lado onde tem toda essa delicadeza, essa pomposidade, essa aquisição positiva de uma cultura diferente. Porém, nós vamos ter também um lado não tão evoluído quanto esse. Então, olha só, com o surgimento das cidades, né, com a modernização do país, nós vamos ter o aumento de população. As pessoas vão deixar de morar no campo para virem para as cidades. Com isso, nós vamos ter um mix de culturas, né? Nós vamos misturar as raças, pessoas oriundas de outros locais, de outras cidades, outros estados. E com isso, a maior parte dos brasileiros, eles vão se adaptando a essa era moderna. Essa modernização, ela vai ser adaptável. Então, quando o brasileiro, ele se vê, né, em um momento diferente daquilo que ele está acostumado, ele começa a gostar. E isso, né, principalmente para aqueles que estavam nas capitais, porque as capitais era onde tinha o luxo, era onde tinha mais dinheiro, havia aquecimento na economia. Lá na página 200, na atividade de vocês, né, nós temos uma atividade bem interessante, que é onde um cronista, ele fala sobre as profissões exóticas, né, naquele tempo. Então, o que o cronista faz, né? O que ele quer mostrar com isso? Ele faz uma crítica pelo fato da sociedade do Rio de Janeiro fornecer e conhecer mais hábitos e características dos ingleses, dos franceses, do que da sua própria cultura. Então, ele acaba fazendo uma crítica, né? E essa elite vivia em qual momento, em qual período? Na Bela Época ou na Belle Époque, tá? Por que será que esse início de modernidade, essa vivência do novo, né, vai causar uma transformação, né? Qual é o impacto? O impacto ele vai se dar justamente na derrubada das práticas culturais anteriores e a aquisição de novas práticas herdadas pelas novas pessoas que aqui chegaram. Quem eram esses povos? Quem eram essas novas pessoas? Os ingleses, os espanhóis, os franceses, tá bom? Dentro desse cenário magnífico, nós vamos ter também um cenário não tão bonito, não tão belo, que é o cenário dos menos favorecidos. Nós vamos ver aí que nós temos líderes, tá? E esses líderes, eles vão ser considerados excluídos da República. Ora, por quê? A oligarquia, né, do regime republicano, ele vai proteger alguns,
né? E não vai proteger outros. Então, uma parte da sociedade, ela não vai ser beneficiada com tudo aquilo que a parte mais, digamos, importante da sociedade, que são os que têm maiores poderes aquisitivos, deixa de lado, deixa menosprezar os menos favorecidos. E dentro desse cenário, nós vamos ter os trabalhadores rurais, nós vamos ter os operários, nós vamos ter alguns empregados de comércios pequenos. Eles vão viver um novo regime. Esse regime que eles vão viver, né, que está pautado dentro da República, é um regime onde eles vão se considerar excluídos. E essa exclusão, nós temos a representação de alguns líderes, tá? Quem foram as pessoas que brigaram, que buscaram, que lutaram durante esse período por igualdade, né? Foi um período fácil? Não, não foi. Foram períodos de batalhas, de confrontos, tá, pessoal? E a República, ela não melhorou a vida dos camponeses, que viviam principalmente no Nordeste do país. Então, o Sul e o Sudeste foram os mais favorecidos, o Nordeste, Norte e Nordeste não. E quem eram esses líderes que encabeçaram, que deram vez e voz? Antônio Conselheiro, José Maria e Lampião. Esses são os que nós temos assim de mais afinco na história. É claro que existiram outros líderes que também brigaram por uma causa nobre como essa, tá? Então, olha só, milhares de camponeses migravam, né, dos seus locais de moradia em busca de outras e melhores condições de vida. Essas pessoas, elas ficavam em um local onde, né, não tinha boas condições de vida, eles já estavam ali, não tinham mais como voltar, então ele acabava fixando nesse novo ambiente, nessa nova morada. E quando eles chegavam, né, eles já estavam ali, já vão se inserir em uma sociedade que está um pouco balançada, uma sociedade onde tem sede de busca, né, de melhores condições de vida, de igualdade, de direito, de cidadania, tá? Esses líderes vão dar vez e voz ao povo, tá? Antônio Conselheiro, ele, assim como alguns outros, ele é considerado um líder messiânico, né? Messiânico de Messias. Então, eles buscam na religião comprovar ou provar que através da sua fé, através das suas obras e através da sua luta, tudo se pode alcançar. Então, os líderes messiânicos eram pessoas que se auto-identificavam como Messias. Quando nós falamos em Messias, nós temos em mente quem? O Salvador. Então, elas tinham o poder de persuasão, traziam consigo a palavra de Deus, né? Convenciam aquelas pessoas que já não estavam em um momento muito bom, porém já chegaram ali e eles vão agregar isso tudo. E, em consequência, nós vamos ter o quê? Uma grande liderança, tá? Porque os pobres, os favelados, os flagelados, eles vão juntar-se a quem? A Antônio Conselheiro, a José Maria, a Lampião, a líderes que têm em comum essa luta social, essa luta do povo, tá?
A Guerra de Canudos, e ela fez com que o Antônio Conselheiro fosse visto como praticamente um deus, né? Um dos principais movimentos messiânicos ocorridos no Brasil no final do século XIX é justamente esse movimento desse beato, né? Do Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele vai aparecer no sertão nordestino e ele vai conseguir persuadir várias pessoas, e essas pessoas vão se juntar a ele, vão formar, né, o seu exército e vão lutar com unhas e dentes para defender o seu ideal. Nós vamos ter também o contestado, né? Guerras e massacres. Assim como Antônio Conselheiro também teve grandes embates e combates, a Guerra do Contestado também, que aconteceu no Paraná, né? Entre Paraná e Santa Catarina. Essa disputa dos dois estados viviam ali cerca de 60 mil pessoas em más condições de vida, sobre forte tensão. O que eles buscavam? Melhores condições, reconhecimento. E o cangaço brasileiro, gente, nós sabemos que o cangaço brasileiro, ele traz, né, uma fatia de miséria, desesperança, de gritos, de pedidos de socorro voltados, imbuídos em uma prática muito peculiar da vingança, da busca pelo espaço à força, da bravura, né? Lampião, ele era considerado o cabra macho, né? Ele falava, ó, que é Lampião, cabra macho, eu vou atrás, eu busco, eu mato. Então, eles impunham algo do qual nem sempre a sociedade concordava, porém, né, já estavam ali naquele meio, não tinha mais como se sair. Então, eles entravam nessa briga, eles entravam nessas disputas, eles tinham seus líderes sociais e eles buscavam nos pobres abandonados, tá? A república, ela não foi uma coisa pública para todos em questão de benefícios, de reconhecimento. E as oligarquias de terras, elas vão ficar o quê? Deixadas um pouquinho para trás. Contestado e Canudos foram movimentos messiânicos liderados por religiosos, né? Que eles buscavam romper o quê? Com a miséria, com a exclusão, com a desigualdade social. Tudo isso estava presente nesses movimentos. Ao mesmo tempo que desafiavam os proprietários de terras, eles produziam violência. Por quê? Porque era a maneira que eles tinham, que eles encontraram de impor vez e voz para que eles fossem respeitados e respaldados dentro daquela sociedade da qual ele organizou. Então, nós vamos ter também, né, revoltas na cidade, como a revolta da vacina. Por quê? Será que lá na cidade não estava tudo muito bom, tudo muito organizado? Depende, né? Depende em que circunstância, em que momento. A revolta da vacina, ela vai se dar justamente em 1904, em meio a um clima de descontentamento popular, que teve início aonde? No Rio de Janeiro, em uma campanha de saneamento, que incluía visitas às casas da população para os extermínios de ratos, mosquitos, e a vacinação era obrigatória. Só, né, naquele tempo, a varíola, ela estava proliferando, né? E essas medidas faziam parte do governo de Oswaldo Cruz. E o povo, nem todos vão receber
de primeira mão vão aceitar, pô, uma vacina. Então havia o que? Um preconceito, havia uma resistência. Isso ainda vai desencadear em quê? Em revoltas, tá? A descrição da revolta, ela se dá justamente quando o povo não aceita e logo eles vão ao combate. Vai haver mortos, vai haver feridos? Sim, como em todos os outros. Agora, o que eu sempre pergunto a vocês, que eu sempre gosto que vocês analisem. Todo o contexto social, ele é imbuído de classes e de divisões. Com isso, nós vamos ter o quê? Sempre pessoas que estão adeptos a colocar a cara para bater e a lutar. Isso é fato. Quando, né? Os pobres se revoltam, o pessoal da cidade também não concorda com a vacinação. Então, nós vamos ter o quê? Vários momentos da história, porém, todos esses momentos, eles buscam algo, eles brigam por algo. E é importante ter em mente que cada movimento desse, eles estiveram pautados em um objetivo, tá? Os operários, eles vão à luta? Vão, eles vão buscar o quê? Direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, eles vão buscar uma sociedade melhor, né? E com o desencadear, nós vamos ter o quê? As greves, né? Hoje nós temos as greves como uma maneira de fazer com que a sociedade ouça, né, o que um trabalhador está querendo dizer. Então, se a mobilização social grevista naquela época, ela já era imbuída, já era inserida nesse contexto, na atualidade, no século XXI, nós também temos essa inclusão. Nós vamos ter discriminações? Vamos. Nós vamos sofrer com grandes descontentamentos? Vamos, porque todo governo passa por um processo de adaptação, nós viemos de rupturas e na implantação da República, muito se deixou a desejar. Sim, muito se deixou a desejar. Porém, a sociedade da qual estava ali organizada, né, digamos assim, não teve uma distribuição por igual para toda a sociedade, né? A maioria dos confrontos, a maioria das limitações de poder ou abusos de poder vai depender de quem? De quem está no comando, né? De quem está administrando. Então, o povo, ele encontra na forma de manifestar, né, a mostrar uma situação social da qual eles estão vivendo. É uma maneira de mostrar, de colocar a cara para fora e dizer, estou aqui, né? Está acontecendo isso, isso, isso no nosso país. Então, a sociedade, ela vai viver vários e vários impasses, ela vai viver confrontos, ela vai debater, tá? O sistema político, ele tentava impedir, na maioria das vezes, essas movimentações, né? Essas inquietudes. Nós vamos ter a busca por novos conhecimentos, porém nós queremos também a inclusão. A sociedade, ela se transformou, a sociedade já não quer mais só receber ordens, ela quer participar, ela quer ter vez, ela quer ter voz. E a participação de todos, né, se dá justamente quando os direitos e os deveres sociais, eles estão encabeçados e eles estão respeitados.
não só no papel, como também na execução, tá? De toda uma sociedade, de todas as leis, as normas. Chegaremos um dia à igualdade? Não sei. Talvez demore e muito. Porque nós vivemos em uma sociedade estratificada, nós temos a divisão de classes, e essas classes sociais, elas demandam da mão de obra hierarquizada. Então, a sociedade, ela vai passar a fazer tudo aquilo que lhe é imposto, tá? Pessoal, eu enviei um anexo com as correções das nossas atividades, fechamos o nosso capítulo, tá? Terminamos a nossa apostila. Façam o rumo ao Enem e também o modo interdisciplinar. Um abraço, fiquem com Deus.